Sejam bem-vindos vocês aqui, pessoas. Meu nome é Fábio Santos Reis, esse é o Redes de História, e eu tenho um assunto muito interessante para falar com vocês que provavelmente, talvez lá na época do ensino médio, você não gostava muito, não tem problema. Quase ninguém gosta, eu era uma dessas pessoas quando eu estava no ensino médio, eu não gostava muito desse assunto. Mas quanto mais eu leio, desde quando eu estava na faculdade até hoje, toda vez que eu preciso dar aula desse assunto, quanto mais eu leio dele, mais eu me apaixono. Eu estou falando da América pré-colombiana, astecas, incas e maias. E antes da gente começar a falar especificamente sobre cada um desses povos, eu quero apresentar para vocês, sem perda de tempo, algumas características gerais desses povos. Por que é importante a gente falar dessas características gerais? Para que depois, quando a gente for falar especificamente de cada um, a gente pegue apenas o que cada um deles tem de diferente um com o outro, certo? Porque algumas características de um estão no outro, que também estão no outro. Então vamos de características gerais dos povos pré-colombianos. A primeira característica em comum é que nós estamos falando de sociedades com Estado. A mesma sociedade com Estado que existia na Europa, não necessariamente a mesma, mas algo muito semelhante, também existia aqui nas Américas. As sociedades com Estado, né, os astecas, incas e maias, tinham noção de hierarquia, tinham noção de autoridade, tinham noção até mesmo de questões jurídicas, tinham noção de organização social, né, do organismo social, hierarquizado através, inclusive, de classes. E a falta de transição de classes, por exemplo, você tem também uma sociedade estamental. Então, quando a gente está falando de sociedades pré-colombianas, estamos falando de sociedades com Estado. A segunda característica em comum desses povos pré-colombianos é que estes povos são povos com forte tradição guerreira. Para muitos deles, a guerra é quase essencial quanto respirar, em especial para os astecas. Os astecas, eles valorizam muito a questão dos guerreiros, eles valorizam muito a forte tradição guerreira, certo? Então, todos esses povos têm uma tradição guerreira muito forte, uns um pouco mais do que os outros, mas eles valorizam muito a arte da guerra. A terceira característica que eu preciso destacar para vocês é que esses são povos com uma produção cultural riquíssima, certo? Tanto maias, quanto incas e quanto astecas têm uma produção cultural imensa. E quando eu falo imensa, é imensa mesmo. Eles têm questões vinculadas à matemática, astronomia, vinculada à arquitetura, arte. Outra coisa, uma coisa muito interessante, às vezes a gente fala, parece que é mentira. Se aqui já existia escrita, significa que existia uma língua, e se existia uma língua, existia escrita mesmo, né? Existia literatura, né? Existe poesia asteca, por exemplo, assim como você também tem os chamados códices, que eram muito comuns ali no mundo maia. Então são povos que têm uma tradição cultural muito rica e muito vasta. E a nossa quarta característica em geral é que estes são povos que dependem muito da agricultura, apesar de já terem noção de comércio, terem uma noção básica de moeda e coisas desse tipo. Né? Então eles dependem muito do meio agrário. E isso é uma herança desde quando você tem a ocupação da América, lá na época lá do Estreito de Bering, né? A passagem do ser humano lá da Ásia pelo Estreito de Bering que deu aquela congelada e veio aqui em direção às Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Isso data aí de 15 mil anos antes de Cristo. Ali nessas regiões dos povos pré-colombianos era muito comum o cultivo de abóbora, era muito comum o cultivo de milho, de feijões, de tipos de pimenta, abacate. Então eles são povos que dependem muito do meio agrário. Depois de ter dito sobre essas características em comum dos povos mesoamericanos ou dos povos pré-colombianos, né, da América pré-colombiana, agora a gente vai falar individualmente de cada um deles. E a gente vai começar com aquele que teve o apogeu, né, o seu ápice de desenvolvimento mais rápido, e na chegada do europeu já estava no seu processo de declínio. A gente vai falar dos maias. A civilização maia ocupava uma região no sul do México, ali na fronteira onde hoje tem alguns paizinhos, como por exemplo a Guatemala, que era uma região chamada Península de Yucatán. Ali o povo maia se organizava de uma forma um tanto quanto diferente com relação aos outros povos mesoamericanos ou povos pré-colombianos. Eram organizados em cidades-estado independentes. Então você não tinha um império centralizado. Você tinha várias cidades naquela região da Península de Yucatán que tinham cultura e língua maia em comum, mas não tinha um império centralizado na mão de uma pessoa só. Você tem pelo menos duas cidades muito interessantes, né? Ali naquela região da onde ficava, né, o Império Inca, que é a região da Península de Yucatán. Você tem, por exemplo, a cidade de Tikal e a cidade de Chichen Itza, que inclusive tem um monumento, né, uma espécie de pirâmide, né, que até às vezes algumas pessoas pensam que é lá do Egito, mas é como se fosse uma construção em formato meio piramidal, meio assim, meio trapézio, né, que fica aí na cidade de Chichen Itza. Aproveita que você está aqui no tablet, no computador, talvez no celular também,
dá ali um Alt Tab aí, abre uma outra aba para você digitar lá Chichén Itzá, vale muito a pena. Os principais meios da gente saber como é que era a história desse povo estão na arquitetura, estão na matemática, estão na astronomia e nas escritas dos chamados códices, que lembra muito os hieróglifos egípcios. Os chamados códices, pessoas, eram registros feitos de vários, digamos assim, de vários acontecimentos da época dos maias, não é? Esses registros eram feitos em em fibras vegetais, às vezes até mesmo em peles de animais, e é ali que você tinha grande parte dos acontecimentos maias sendo registrados. Por volta do século X, pessoas, até hoje os historiadores não são muito precisos para dar algum tipo de satisfação quanto a isso que eu vou falar, mas a partir do século X você tem o início do declínio do mundo maia. A partir daí, então, os maias já não têm mais tanto poder. Ali, ao longo do século XI até o século XVI, com a chegada do colonizador espanhol, os maias não têm tanta força assim. Eles ainda são um povo relevante, mas eles não são um povo vivendo seu auge. Ao contrário, estão vivendo um profundo declínio que se acentua com a chegada do conquistador e colonizador espanhol. A segunda nação pré-colombiana que eu preciso falar com vocês são os astecas, que vivem o auge de seu desenvolvimento intelectual, econômico, enfim, por assim dizer, o auge de seu domínio ali na região onde habitavam, a partir do século XIII, a partir dos anos de 1200, e continua com esse desempenho magnífico até a chegada de Hernán Cortés, conquistador da região do México. Inclusive, já dando um pouquinho do spoiler, né, que eu acabei de falar de México, é basicamente o atual México, o território onde era ocupado pelos astecas. Os astecas dominaram vários outros povos menores que ali existiam, como por exemplo olmecas, zapotecas, né? E esses povos lhe eram subservientes. Guarda essa informação desses povos, sabe por quê? Daqui a pouco esses povos vão dar uma mãozinha para os espanhóis conquistarem o Império Azteca. Só que essa mãozinha depois vai ajudar a conquistar os próprios povos que ajudaram a queda dos astecas. Mais uma vez, o europeu se utilizando das rivalidades individuais que existiam aqui dentro para tirar vantagem. Mandava o Império Azteca, pessoas, era o imperador, não é? O imperador ele era uma figura de muita autoridade e um líder político extremamente forte dentro do mundo azteca, certo? E logo abaixo do imperador você tem toda uma nobreza, não é? A sociedade era dividida em estratos, essa nobreza ficava logo abaixo do imperador, e dentro dessa nobreza você tinha, por exemplo, pessoas que eram chefes militares, você tinha, por exemplo, sacerdotes, você tinha, por exemplo, os funcionários régios. Essa era a nobreza asteca, né? Eram as pessoas que ajudavam o rei a governar, mas lembre-se, o rei asteca, o imperador asteca, é quem manda em tudo dentro do Império Azteca. Logo abaixo dessa casta de nobres existiam os chamados comerciantes, os chamados camponeses e os escravos. Basicamente, essas pessoas, né, eram quem sustentavam o Estado azteca, não só com a sua produção, mas às vezes até com algumas noções de pagamento de impostos. O Império Azteca tinha uma capital, pessoas, que é com um nome bem difícil de falar. Tá pronto? O nome da capital azteca é Tenochtitlan. Isso mesmo, Tenochtitlan. Ainda bem que deu certo eu falar esse nome. Justamente na capital do Império Azteca que você tinha uma série de centros, né? Era ali onde ficava o centro do poder azteca, era ali onde você tinha a resolução de vários problemas dentro do Império Azteca. Então essa cidade chamada Tenochtitlan tem um nome feio, mas ela é muito importante para os astecas. Eu vou repetir uma questão que eu falei agora há pouco com relação aos astecas. Eles eram um povo que haviam submetido seus vizinhos, mas não haviam exterminado seus vizinhos, não haviam escravizado todos os seus vizinhos. Às vezes, alguns deles eles trabalhavam de forma compulsória, que é como se fosse uma modalidade de escravidão sem ser escravidão. Quando a gente vê isso, pessoas, muitos desses povos queriam ver os astecas pelas costas. E por que é importante a gente falar isso? Porque isso tem profunda relação com o próximo assunto que a gente vai falar num outro vídeo, que é a colonização espanhola, certo? A colonização espanhola, em especial ali do México, da área do México onde você tem o Império Azteca, ela é muito influenciada por causa desses povos que acabam brigando entre si. O europeu, que não tem absolutamente nada a ver com isso, só se aproveita. E o terceiro povo pré-colombiano que eu preciso falar com você chama-se Império Inca. Estamos falando do império mais vasto daqui da América pré-colombiana. O Império Inca ocupa basicamente as áreas onde hoje corresponde o Panamá, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia. E ainda ali uma partezinha do norte do Chile. Tem aí quase 6 países ocupados pelos Incas.
O centro do Império Inca, pessoas, era a belíssima cidade de Machu Picchu, que incrivelmente, mesmo com a conquista do Império Inca por Francisco Pizarro, que é o conquistador dessa região do Império Inca, onde tem aí o Peru e a Bolívia, a cidade inclusive de Machu Picchu fica no Peru, essa cidade não é destruída. Ao contrário, ela continua ainda, grande parte dela é preservada, você pode ir lá visitar. Só um pouco de cuidado, não vai com muita velocidade, porque lá você não pode correr, né? Você está ali um pouco mais de 3 mil metros acima do nível do mar, não é muito confortável você sair correndo naquela região não, né? A rarefeito. Mas é uma região belíssima, se você ainda não foi, não perde tempo, não faz que nem eu não. Vai lá conhecer Machu Picchu, que tem muita cultura naquela região. Era o coração do Império Inca e ainda está preservado. Basicamente, pessoas, nós temos aqui uma monarquia que é semi-teocrática. Não tem um nome muito bom pra gente falar sobre isso. Mas por que tem a ver esse negócio de teocracia, professor? Esses povos, todos eles têm uma outra característica interessante que é muito maior no Império Inca. Eles são altamente religiosos, né? Eu falei de sacerdote, por exemplo, lá no Império Azteca. Mas aqui no Império Inca também tem sacerdote, assim como no Império Maia. Só que aqui eu tenho uma visão de que o rei é um deus. E se o rei é um deus, rapaz, você precisa respeitar esse rei como se fosse um deus. Opa, mais uma característica em comum com as sociedades pré-colombianas e as sociedades europeias do século XV e do século XVI. Lá na Europa, a gente não tinha a ideia do direito divino dos reis. Aqui a gente tem um rei que é literalmente filho de um deus. Diga-se de passagem, esse líder inca, né, o imperador, ele é um legislador, ele é o camarada que administra o Estado, ele é o camarada que pune, ele é o que julga, sabe? Enfim, nós estamos falando de um camarada que literalmente é visto como um deus e age como tal. Uma das principais características dos povos pré-colombianos, em especificamente falando dos Incas, é que os Incas eles tiveram uma arquitetura bem diferente dos outros, não é? Por exemplo, a região onde está lá o Império Inca é a região onde você tem boa parte da Cordilheira dos Andes, é uma região muito montanhosa. Acabei de falar ali de Machu Picchu. Se você for ver, a arquitetura deles na hora de fazer uma série de níveis com relação às plantações é extremamente bem pensado. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente vê ali no Império Inca. A sociedade também tem algumas noções interessantes. Lá em cima tem o imperador, filho do Deus Sol, né? Logo abaixo você também tem uma noção de nobreza e funcionários régios, assim como você também tem sacerdotes, e logo na sequência você tem os camponeses, os trabalhadores urbanos e os prisioneiros de guerra, que muitas vezes se tornavam escravos. Falando sobre essas questões, pessoas, a gente fecha esse vídeo comentando um pouco sobre o início dessa colonização espanhola. Uma marca muito interessante que todo europeu vai usar, pessoas, seja aqui no colonialismo do século XVI ou lá no neocolonialismo do século XIX, é que ele vai se aproveitar de todas as rivalidades e todos os pontos, digamos, de fraqueza desses povos para tentar tirar alguma vantagem. Com os astecas foi assim, com os incas foi assim, com os maias foi assim, com os índios brasileiros, né, as populações nativas aqui no Brasil foi assim, e em todo local em que teve esse colonialismo ou o neocolonialismo europeu, eles também se valiam desses mesmos princípios para conseguir tirar vantagem e conseguir os seus objetivos. Dentro desse cenário, pessoas, o que a gente vai resolver fazer então? A gente fica por aqui e a gente deixa as resoluções para o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando sobre a conquista do Império Azteca, conquista do Império Inca e a conquista do Império Maia. Isso significa que você tem que ficar atento, você tem que continuar estudando, você tem que continuar fazendo a sua quarentena ser produtiva. Diga-se de passagem, a gente está produzindo bastante coisa aqui e para todos os efeitos, pessoas, procura a gente para tirar dúvida, procura a gente para reforçar o nosso trabalho e conte com a gente para a sua aprovação, beleza? Um abraço, beijos, cuide-se! Quarentena não é férias.